Olá, como estás? Olha eu de novo aqui com você. Você já me conhece. Eu sou Elis Regina, sou assessora pedagógica de língua portuguesa e de língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino e hoje estou aqui com você para mais uma live de revisão. E o que nós vamos ver hoje nessa revisão? Nós vamos trabalhar os verbos de câmbio e vamos fazer uma leitura e interpretação de texto, que aliás isso não pode faltar para você que em breve fará vestibular, vai fazer Enem. Então, o texto aí, leitura e interpretação é super importante. Então, vai lá, pega o teu material, livro de atividades. Nós vamos trabalhar aí os volumes 9 e 10, os capítulos 13 e 4, das páginas 19 a 23, tá bom? Então, vai lá, pega o teu material e volta aqui comigo, beleza? Me acompanha. Tudo bem, você já está com o material em mãos, então abra o livro de atividades na página 20 e você vai encontrar aí um texto que caiu no vestibular da Universidade Federal do Paraná. E por causa disso, nós vamos fazer uma brincadeira. Hoje nós vamos fazer o jogo do faz de conta. O que é isso? Bem, nós vamos fazer de conta que você vai fazer o vestibular hoje, que está sentado lá na cadeirinha, esperando a hora da prova, e vai cair esse texto na prova, tá? Você sabe que na prova a gente não pode usar dicionário, não pode usar celular, então se não souber alguma palavra, dançou, né? Muito bem, o que você vai fazer então? Vamos fazer a prova da Universidade Federal do Paraná. Você vai dar uma pausa aí, vai fazer a leitura do texto, que se chama La Vergüenza de Espanha. Lê aí uma vez, duas, quantas você quiser, só não vale ir procurar as palavras que você não conhece, tá bom? Por quê? Acabei de falar, porque lá na hora da prova você não vai ter dicionário, nem celular para consultar no tio Google, tá bom? Então, leia o texto, leia uma, leia duas vezes, que é o máximo que você poderia fazer na prova, porque você tem que fazer outras disciplinas, outras matérias, né, outras provas, e volta aqui comigo. Aí eu vou fazer a leitura com você, nós vamos fazendo comentários, para depois nós fazermos juntos as questões relacionadas à interpretação desse texto. Então vai lá, dá uma pausa, faz a leitura e volta comigo. Muito bem, então agora vamos começar a prova. Você já leu uma vez ou duas, agora vamos ler comigo, ok? Me acompanha aqui na telinha, na página 20. La vergüenza de Espanha. Vamos supor que você não sabe o que é vergüenza, tá? Eu também não vou dizer o que é, porque nós estamos na prova e não podemos usar o dicionário. Mas eu não sei o que é vergüenza. Mas ao ler o texto, de repente eu, consigo saber depois da leitura. Bora lá? No sabes lo que es el hambre hasta que pasas hambre. Más de 3 millones de personas en España no tienen acceso diario a la alimentación básica. Opa, não sei o que é hambre, mas eu li ali que mais de 3 milhões de pessoas na Espanha não têm acesso diário à alimentação. Então, hambre deve ter alguma coisa a ver com comida, com alimentos. Ok? Nós vamos aí fazendo inferências. Es una campaña de un banco que golpea nuestro estómago lleno con el puño cerrado. Ok. La Caixa anuncia así una recogida de alimentos para distribuirlos a través de la Cruz Roja entre las familias en situación de pobreza. Vaya faena. Veja lá. O espanhol é bastante parecido com o português, então dá para entender alguma coisa. Você já aprendeu alguns verbos, então também ajuda. Então, isso na campanha de um banco. Opa, é uma campanha de um banco. Tá falando de comida, né? Que golpeia nosso estômago lleno com ele punho cerrado. Meu Deus, não sei o que é golpeia, não sei o que é punho cerrado, enfim, vamos adiante. La Caixa. Vejam, Caixa. Tá com letra maiúscula, deve ser nome, né, do banco que ele anunciou anteriormente, a campanha de um banco.
Anunciam a recorrida de alimentos para distribuí-los. Opa, eu não sei o que é recorrida, mas eu sei que o que é alimentos para distribuir, né? Então, recorrida, aí por inferência, a gente pode pensar que recorrida é conseguir alimentos, doações de alimentos, deve ser por aí, né? Através da Cruz Roja. Opa, eu já aprendi as cores. Eu sei que roja é vermelha. Cruz vermelha. Oh, eu sei o que é isso. Entre as famílias em situação de pobreza. Olha aí, quantas informações você já tem nesse início de texto. La vergüenza de Espanha. Não sei o que é vergüenza, mas aí o texto está falando em fome, em alimento, está falando que a Caixa está fazendo aí uma campanha para arrecadar alimentos. Oh, já sei um monte de coisa só no primeiro parágrafo, mesmo sem saber algumas palavras. Então me acompanha de novo. La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha dirigido una recomendación a las comunidades autónomas para que abran los comedores escolares este verano con el fin de garantizar que los niños españoles todos coman al menos una vez al día. A defensora, eu sei que é igual a portuguesa, a defensora del pueblo, já ouvi falar em pueblo, deve ser povo, ela se chama Soledad Becerril, ha dirigido uma recomendação às comunidades autônomas, ou seja, eu conheço o verbo dirigir, eu conheço o tempo pretérito perfeito, eu sei que é passado, então ela dirigiu uma recomendação, ou fez uma recomendação às comunidades autônomas, para que abram os comedores escolares. Que é isto, comedores escolares? Não sei, vamos para frente. Com o fim de garantizar, que deve ser garantir, né? Que os niños espanhóis, opa, niño eu sei, que são crianças, todos comam. Opa, abram os comedores escolares e comam, tudo a ver, né? Então a campanha tem a ver com as crianças, para aquelas que comem na escola. Então ele está pedindo para abrir as escolas para que eles vão, pelo menos para poder comer, certo? Vamos adiante. En el curso lo tienen garantizado en verano, les tienen que dar de comer sus familias y algunas quizá no puedan. Los profesores son quienes saben y denuncian que muchos niños van sin a desayunar al colegio. Soledad Becerril ha hecho esa petición porque ella sabe que hay un problema real en España que el gobierno prefiere ignorar porque estropea la foto de la recuperación econômica pós-crisis de 2008. Então veja essa parte aqui, né? Que a Soledad, que é a defensora do povo, a hecho, você conhece o verbo, já estudou o pretérito perfeito, você sabe que ela fez essa petição, que é parecido com o português, a petição, né? Petição, o pedido, porque ela sabe que há um problema real na Espanha. Fácil essa, hein? Porque ela sabe que existe um problema real na Espanha que o governo prefere ignorar, porque estropeia. E agora, não sei o que é estropear. Vamos adiante. Estropeia a foto da recuperação econômica por pós-crisis. Estropeia a foto. Mas que foto é essa, né? Será que não é a imagem da Espanha, né? Está usando a foto de uma maneira metafórica. Solo 6 comunidades le han hecho caso. Portavoces del PP de Galicia y La Rioja han reaccionado como damas ofendidas, diciendo que em suas comunidades não há desnutrição infantil. Então veja, lá em cima eu não entendi muito bem o que é estropear a foto, mas está falando de crise econômica aí de 2008. Também sei que só 6 comunidades deram bola para isso, né? Le han hecho caso. Daí elas em seguida coloca quais são, né, as comunidades que reacionaram, han reaccionado como damas ofendidas. Aí de novo uma metáfora, né? As comunidades como damas ofendidas, dizendo que as comunidades não têm desnutrição infantil. Então até aqui beleza, tudo tranquilo.
Y si la hay, no se le debe dar excesiva visibilidad para no estigmatizar a quienes sufren estas carencias. Es mejor no hablar mucho de estas cosas. Este es agradable, populista y bolivariano. Da mala imagen de España. Vale que vayan al banco de alimentos a recoger la comida recolectada. Então, até aqui você viu que mesmo sem você conhecer as palavras, algumas palavras do texto, você já sabe do que se trata. Estamos falando de fome, de merenda escolar, de crianças que não têm o que comer, do que o certo elas deveriam ir para a escola, pelo menos para comer, né? Então, você já sabe. Sin embargo, cada poco tiempo viene alguien a amargar la fiesta oficial con datos, cifras y experiencias propias. Cáritas, Cruz Roja, Ayuda en Acción, hasta el Instituto Nacional de Estadística ha certificado que el 21,6% de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza. Então, veja, aqui de novo ela está dando dados, né? Você tem um número aí, 21,6% dos espanhóis vive debaixo da linha da pobreza, né? Então, tá ficando cada vez mais fácil, mesmo sem conhecer algumas palavras. Bora lá, vamos seguir. Da vergüenza pensar que en España de hoy alguien pueda pasar hambre. Da vergüenza que sean los bancos de alimentos y la son y no las instituciones públicas quienes den de comer a los españoles en riesgo de exclusión, que es como se llama ahora a los pobres, para no llamarles pobres. Y da más vergüenza que las nuevas formas de pobreza, que incluyen a los que ganan 400 euros para mantener una familia, se excluyan del debate político. No hay ni puede haber una causa más urgente que la de garantizar que todos los niños españoles hagan 3 comidas al día. Produce sonrojo y bochorno tener que poner negro sobre blanco, uma coisa assim. Então vejam, neste último parágrafo ele está falando que agora eu posso deduzir que vergüenza, parecido com vergonha em português, mesmo porque tem tudo a ver com passar fome, as crianças sem merenda, sem ajuda do governo, né? Então tem tudo a ver a vergonha com a pobreza, com a fome, com o contexto desse texto, né? Que a Lúcia Mendes escreveu sobre a defensora del pueblo Soledad Becerril. Então vejam, a partir daí, mesmo sem conhecer, você conseguiu entender uma boa parte do texto. Pelo menos aí 80% tranquilo. Então, o que você vai fazer agora? Lembre, você está na prova, lá na Federal, está fazendo a prova, não tem dicionário, não pode esquecer. Então, agora você tem que responder as questões de 3 a 6, da página 20. Dica: leia a questão, leia as alternativas que você tem e volte no texto. Ah, não conheço uma palavra. Tenta deduzir ali pelo contexto qual é o significado da palavra, tá? Então é isso aí. Vai lá, faça as questões, sempre voltando no texto. Leia a questão, leia as alternativas de resposta e volte no texto. Procurar, pelo menos, tentar entender o que a questão está pedindo para você, tá? Sempre use as palavras-chave de cada parágrafo, de que está tratando. Você já sabe que agora, se estamos falando em merenda escolar que não tem hambre, que será hambre, né? Só pode ser a fome, certo? Mas mesmo que você não soubesse, você chegaria lá. Então vai lá, faz as questões e volta aqui comigo para a gente corrigir. Muito bem, então vamos à correção, ver se você conseguiu fazer essa prova, hein? Bora lá? Me acompanhe. A questão número 3, no sabes lo que es el hambre hasta que pasas hambre. Es tratada como uma estratégia que tiene por objetivo. Qual é a estratégia dessa frase? Usar esta frase. Você não sabe o que é a fome até que você passe fome. É isso que ela está falando.
Veja que a alternativa correta é a letra D. Qual é o objetivo? O objetivo é estimular a participação solidária da população. Então veja que essa frase em questão é de uma campanha promovida por um banco na Espanha, em parceria com a Cruz Vermelha, que pede à população a doação de alimentos para ajudar pessoas em situação de pobreza. Então, esse é o objetivo quando ela utiliza essa frase, né? Veja a alternativa A, promover a imagem de marca de la Caixa. Não, aqui não é uma questão, o texto deixa bem claro que a ideia aqui é falar sobre a alimentação das crianças, que as crianças deveriam ir para a escola pelo menos para comer, né? Divulgar os esforços humanitários de Cruz Roja também não, porque ela não divulga ali os esforços, e sim, ela está falando sobre a pobreza, sobre a fome, sobre crianças. Fundamentar as críticas de los partidos de la oposición. Menos ainda, em momento algum, a gente ouviu falar alguma crítica dos partidos de oposição, né? E a última, justificar a necessidade na política obreira. Tampouco. Então, lembre-se que você sempre tem que ir interpretar o texto de acordo com a opinião do autor do texto e não a sua opinião, tá? Por isso que a gente fala interpretação de texto, salvo se o enunciado pede para você dar a sua opinião. Aí é outra história, mas aqui não é o caso. 4. La recomendación de la defensora del pueblo se justifica por a letra A é a alternativa correta, por la importância de las escuelas en el auxilio en la alimentación de los niños. Por quê? Olha lá, porque as escolas garantem a alimentação dos estudantes durante o período escolar. Soledad Becerril, em vista da situação do país, recomendou às comunidades autônomas que mantenham as cantinas escolares funcionando mesmo no período das férias, para que as crianças façam ao menos uma refeição ao dia. Né? Então, essa é a ideia da recomendação. Essa foi a recomendação da defensora, tá? Para que as escolas fiquem abertas mesmo nas férias. A questão de influência políticas populistas e bolivarianas em la Espanha atual, necessidade de divulgar as iniciativas tomadas por el governo, preocupação de que as famílias necessitadas não sejam estigmatizadas, manutenção do bem-estar e segurança típicos de um país europeu. Veja que essas alternativas, elas propõem algumas ideias que aparecem no texto, mas a recomendação que ela deu não foi nenhuma dessas. Não se justifica pela influência das políticas populistas, né? Ela se baseou em dados do passado. A necessidade de divulgar iniciativas, a preocupação que as famílias necessitadas sejam estigmatizadas, manutenção do bem-estar e segurança típicos de um país europeu. Então, você veja que essas alternativas, elas não têm nada a ver com o que realmente tem a recomendação da defensora. Né? Então, essa recomendação é justificada pela importância das escolas abrirem em auxílio à alimentação das crianças. Esse é a essência do texto, apesar de que as outras informações também aparecem, mas não como a essência, o principal tema do texto. Vamos para 5. La expresión españoles en riesgo de exclusión es tratada por Lucía Méndez como. Veja, a expressão espanhóis em risco de exclusão. Como que essa expressão é tratada pela escritora, pela autora do texto, né? Pela Lucía Méndez? Como um eufemismo que enmascara a experiência reflejada em la pobreza. Olha, pensa, eufemismo você conhece, porque é uma figura de linguagem que também tem um português. Aí você tem que saber isso aí para te ajudar, né? Veja, o que é o eufemismo? Ele ameniza, é um modo mais ameno, mais suave de falar sobre um assunto ruim, um assunto difícil, um assunto triste, por exemplo, sobre a morte.
Então, a gente usa o eufemismo para quê? Para amenizar esse assunto. Então, ali, ó, no lugar de chamá-los de pobres, ela fala em riesgo de exclusão. Mas depois lá no texto ela cita, né, para não chamá-los de pobre. Certo? Lembra disso? Então, aí já com essa informação você já mata essa expressão aqui, né? Que é um mito que estigmatiza a população em estado de necessidade. Não, porque a pergunta é essa, né? Como foi tratada essa expressão, em risco de exclusão? O risco de exclusão não é um mito, não é uma ideologia e uma estratégia que busca estimular a prática de doações tampouco. É um linguagem que refleja o caráter humanitário das políticas públicas, menos ainda. Então, são informações que nem contém no texto as questões de políticas públicas. 6. O mal-estar demonstrado por la autora al escribir sobre el hambre y la miseria está asociado a la, o quê? A la preocupación, a la desinformación, conservación, atención o manipulación de algo. Está marcada como correta a letra D. Está associado a la atención insuficiente dada a um assunto tão importante. Por quê? Porque a autora critica a inércia, ou seja, essa lerdeza, né? Essa coisa que fica no ar e não vai para frente das instituições públicas em relação à fome e à miséria. E o fato de questões tão importantes como essas não serem discutidas no cenário político. Certo? Então, a preocupação da população pelo aumento da pobreza, desinformação dos espanhóis sobre a realidade, conservação histórica das desigualdades sociais, manipulação de dados com fins políticos eleitorais. Então, a ideia dela escrever sobre a fome não foi para nenhuma dessas questões, e sim para demonstrar que esse assunto não é tratado como deveria ser, porque é um assunto muito importante. Afinal, ela está falando sobre a fome de crianças, certo? E aí, foi tranquilo? Você iria se dar bem nessa prova? Eu acredito que sim, tenho certeza que sim. Tá bom? Então, muito bem. Então, agora, nós vamos na página 21 e vamos repassar os verbos de câmbio, que você já viu em aulas anteriores, né? E agora nós vamos repassar novamente e depois faremos algumas atividades relacionadas aos verbos de câmbio. Então, me acompanhe na telinha, página 21, os verbos de câmbio. Então, nós temos aí, quando queremos expressar que algo ou alguém vá de um estado a outro, ou seja, sofre uma transformação, utilizamos os verbos de câmbio. Então, quando alguém sofre alguma transformação, seja voluntária, involuntária, seja o resultado de um processo, seja momentânea, nós utilizamos para expressar esse tipo de ações, de mudanças, os verbos de câmbio. Por isso o nome verbos de mudanças. E olha quais são os verbos que nós temos aí. Nós temos o convertir-se, que expressa um câmbio que pode ser gradual ou não. Então, olha o exemplo. Um anciano de 79 anos se convierte en el gamer más famoso. Su juego favorito es Dark Souls 2. Então, veja que um senhor de 79 anos se converte num gamer, né, num jogador mais famoso, e o seu jogo favorito é o Dark Souls. Então, olha só. Expressa um câmbio que pode ser gradual ou não. Então, ele se converteu, significa que essa mudança, ela pode ter sido gradual, de tanto ele jogar, ou não, ele na primeira jogada se deu bem e pimba, conseguiu se tornar um gamer famoso. Né? Então, ele se convertiu. Olha o outro verbo, o hacer-se, expressa um câmbio que pode ser voluntário ou não. Ou seja, se eu quiser mudar ou não, né? Então lá, este gamer de 16 anos se hizo milionário jogando videojuegos. Então, este gamer, este jogador de 16 anos se fez milionário, né? Isso, em português a gente diria se fez, não, mas se converteu milionário,
ou ficou milionário jogando videogames. Então, olha só. Então, é uma mudança que pode ser voluntária ou não, né? Ele pode querer isso, se ficar milionário, ou ele se tornou milionário sem querer, querendo, como disse o Chaves. Outra, volverse. Se usa para expressar o resultado tras o cambio que se ha processado. Então, seja, volverse é o resultado de um processo normalmente. Então, correr e saltar em um videojuego se volvió mais real. Ou seja, por que ficou mais real? Porque de tanto ele jogar, correr e saltar no jogo, né, ele ficou mais real, porque ele tem mais prática com isso agora. Então, é o resultado de um processo. Poner-se expressa um cambio momentâneo de aspecto, estado de ânimo, salud ou dolor. Exemplo, mi PC se pone lenta quando juego. Então, veja lá, meu computador fica lento quando eu jogo. Se pone é do verbo poner-se. Se ele indica um câmbio momentâneo, significa que em algum momento ele pode voltar a ficar normal, não ficar mais lento. Por isso o câmbio momentâneo. E aí a gente pode usar para estado de ânimo, estado de saúde ou dolor. Por exemplo, me puse roja de vergonha, né? Eu fiquei vermelha de vergonha. Então é um câmbio momentâneo, uma mudança momentânea, que eu fiquei vermelha, mas daqui a pouco não fico mais. Outra, quedar-se señala uma ideia de permanência ou duração. Game over. Game over é uma pergunta. 5 sagas de videojuegos que se quedaram sem terminar. Então veja, game over. 5 sagas de videogames que ficaram sem terminar. Né? Então, será que isso vai permanecer, vai durar? Né? Isso dá uma ideia de permanência. Não sei quando vai voltar, se vai ficar por muito tempo. Então, essa é a ideia, né? Muito bem, então agora você vai fazer as atividades 7 e 8 da página 23. Dá uma pausa aí e volta aqui pra gente corrigir. Isso é bem tranquilo, porque você já viu aí em aula anterior, nós já fizemos atividades e agora vai ficar moleza para você. Vai lá e volta aqui comigo. E aí, conseguiu fazer? Vamos à correção? Então, me acompanhe lá na página 23, atividades 7 e 8. En la frase, los varones pueden volverse ludópatas o adictos al juego desde la adolescencia. El verbo volverse es una vez un verbo de cambio que indica que. Aí temos como resposta o resultado de um processo. Você já sabe disso, né? Nós já vimos ali anteriormente que o volver-se se usa para expressar o resultado tras o cambio que se ha processado, ou seja, o resultado de um processo. Então, de tanto eles jogarem, eles ficaram viciados no jogo. Então, é o resultado de um processo. De tanto jogar, resultou em quê? Em vício no jogo. 8. Basado en los cambios de estado que expresan las siguientes frases en português, elige la traducción adequada al espanhol. Então, a frase que você tem que passar para o espanhol. Jogou na loteria e se tornou milionário. Veja, é um resultado posterior e duradouro. Por que resultado posterior? Porque depois dele jogar na loteria, é que ele ficou milionário. Né? Então, é um estado duradouro ficar milionário. Salvo se ele perder toda a grana dele de algum jeito, né? Então, olha lá. A frase correta ficaria: jugou a la loteria e se volvió milionário. Por que não pode ser a outra? Porque olha o verbo de câmbio que está lá. Jugou a la loteria e se puso milionário. Não é se puso. Você sabe que expressa um câmbio momentâneo de aspecto, de estado de ânimo, de saúde, de dolor. Então, não dá. Não dá, isso não é nem estado de ânimo, nem saúde, nem dor, nem um aspecto físico. Então, esse está fora, completamente fora. E mesmo porque é um estado, né? O poner-se a gente usa para momentos, é um câmbio momentâneo. Agora está assim, daqui a pouco não está mais, tá? No caso aí quando falamos de saúde, de dores, de aspectos, enfim.
Então, como estamos falando de ganhar na loteria e ficar milionário, não tem nada a ver com o Ponerse. Essa tá moleza, né? Bem, eu espero que você tenha se dado bem aí. Vou deixar uma tarefa para você, naquele texto que a gente leu lá, da vergonha, La Vergüenza de Espanha. Vai lá, releia de novo, busca as palavras que você não conhece. A melhor forma de aprender é praticando, ainda mais a língua estrangeira, né? Tá bem? Então, meus queridos, meus bens não dá. Meu querido, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula do SP com você. Eu desejo para você bons estudos, bom trabalho e cuide-se aí, hein? Muito álcool gel na mão, uso de máscara, tá bom? Até a próxima!